Paz do Senhor para os irmãos. Que alegria, né? A terra da gente, a gente sente saudade. E principalmente a igreja, que a gente tem tanto carinho. Mas o Senhor sabe de tudo. E tenho certeza que foi Ele que nos levou para ali. Tudo que tem acontecido, a gente nitidamente sabe que foi Ele que permitiu. Então, por isso, nós somos alegres e estamos alegres em estar ali. Grandes coisas o Senhor tem feito ali. E tenho certeza também que os irmãos têm orado por Ibaté. Tenho certeza. Nós estamos aqui há 8 dias já e passamos por algumas dos templos da Quinta Igreja e sempre muito bem recebido e também com muita alegria, porque aonde a gente passamos, o povo diz que está orando por lá. Então, se tem coisa acontecendo lá, é porque os irmãos estão orando aqui. E se tem coisa acontecendo nos outros templos, é um orando pelo outro. E com a oração nós vamos vencendo. Porque eu tenho pegado meio firme, a gente estava ali na reunião dos dirigentes na segunda, parece até meio incansável da gente, a leitura do mês, as cobranças que a gente faz, palavra, oração, é isso que nos faz caminhar. Porque se nós não estivermos com a nossa leitura diária, se a gente não tiver com o nosso momento de oração, fica mais difícil, né? Ou quase impossível. Eu sempre gosto muito de mencionar, com muita alegria, porque desde quando eu fiz o curso de casais há 10 anos, eu posso dizer que meu casamento é uma bênção, e também nós aprendemos a orar junto. E está fazendo 10 anos isso. Se eu e a esposa não orarmos junto, o dia é incompleto. Então eu louvo a Deus por isso. E sempre que eu posso, eu aconselho, casal, se você puder, ore com a sua esposa, porque vocês vão ver grandes resultados. Amém? Glórias a Deus. Eu estou com um versículo aqui no livro de Oséias, e apesar de eu tenho um outro texto, até em tempos diferentes, porém eu quero ler ele, porque quando a gente passa por um versículo que nos chama a atenção, a gente fica comendo, remoendo e saboreando a boa palavra do Senhor. Está em Oséias 2, versículo 8. E todo o livro de Oséias maravilhoso, mas eu quero frisar esse aqui, porque vale a pena a gente relembrar esse versículo. Amém? Diz assim: ela, pois não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão, o meu mosto, e no seu determinado tempo arrebatarei a minha lã e o meu linho, e cobriam a sua nudez. Quando eu me deparei nesse versículo, e eu fiquei maravilhado com ele. Poucos dias depois, o pastor Ednei também, os 10 minutos, que a gente também está aproveitando muito lá, e ele também falou algo a respeito desses versículos, e a gente fica assim, com aquela palavra o dia todo. E hoje, quarta-feira, um culto que relacionamento com Deus, né? E sempre tem um título, e quando
fala em relacionamento com Deus, eu vi aqui que o povo, esse versículo, eu me lembrei, embora ser tempos diferentes, mas eu me lembrei muito de Elias. E o que eu quero nessa noite, junto com a igreja, é falar um pouquinho sobre Elias, esse homem que é um exemplo, um homem que realmente tinha um relacionamento com Deus que nos aumenta a nossa fé, porque esses heróis da Bíblia, ele nos dá força todo dia, né? A gente vê a coragem, a fé e como eles cresciam. Eu gosto muito de um livro muito lido, que é o livro de Salmo. Eu acho interessante que antes de Davi formar aquele grande exército, ele começou sozinho. E às vezes tem tantas coisas que as pessoas querem formar primeiro o exército, mas é lá no campo que ele começou. Quando ele pegou as 5 pedrinhas, como o pastor falou, ele já sabia o que fazer. E quando aqueles exércitos chegaram, é porque não foi de qualquer forma, não. Então a gente tem que entender que a nossa vida, o nosso trabalho com Deus, ele começa sem a gente quase perceber. E depois a gente vai vendo o quanto Ele faz na nossa vida. Diz assim, 1 Reis 18, quero ler aqui a introdução, livro 22, Elias e os profetas de Baal. Então disse, amém? Posso ler? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiu em pedaço, e ponham sobre a lenha, porém não metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém? O que eu quero nessa noite esse texto, ele é um texto maravilhoso. Porém, voltar um pouquinho aqui atrás, Elias, antes dele chegar nesse tempo, ele já tinha passado um processo de várias etapas. E uma das coisas que muito me chama a atenção, que 3 anos que ele estava fugido, correndo de Acabe, e ele estava naquela situação difícil, escondido nas cavernas, com mais um grupo. E interessante que nós sabemos que às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe como que Deus está agindo e está cuidando. E um determinado tempo, Elias, ele vai até Acabe. Imagino eu 3 anos esperando o momento. Que do jeito que nós às vezes somos precipitados e somos às vezes querendo as coisas para ontem, e ele esperou esse tempo. E interessante que quando ele viu que era o momento que ele ia se encontrar com Acabe, mas Deus já tinha preparado no coração de Acabe, porque Deus já estava tratando do povo, fome, seca, a situação estava muito complicada, muito difícil, e ele chamou a Obadias
e falou: eu vou para um lado, você vai para o outro, porque nós precisamos achar capim, mantimento para manter os animais vivos. E o interessante que eles saíram em posições opostas, e para o nosso Deus não há coincidência. Elias encontra Obadias. Interessante que ele chega para Obadias e fala que ele precisava falar com Acais. Só que naquele momento, provavelmente, não deve ter sido fácil, porque ele estava sendo perseguido por tanto tempo. Mas ele se encorajou e foi. E Obadias, ele provavelmente tremeu, porque ele sabia o Deus que Elias servia. E como ele ia dar uma resposta, ia falar dar uma notícia dessa, mas quando Deus, ele prepara e deixa tudo no jeito que é para ser feito, ele entrega. E na verdade ele falou: olha, hoje mesmo eu quero me encontrar com ele. Interessante que se encontrou e faz um desafio. Aí que eu acho tão lindo e tão importante, porque ele diz que queria encontrar com ele. E ele se encontrou e ele fez um desafio. Elias fez um desafio e disse que ele queria que os profetas se reuniam e ali fizesse um holocausto. Interessante que o holocausto foi feito, os profetas de Baal estavam ali, desde as primeiras horas da manhã até o meio-dia, clamando, invocando, e nada acontecia. Nada acontecia. E, num determinado tempo, chega Elias, aleluia. E quando Elias chega, e ele pergunta por que não estava acontecendo nada, porque com certeza não ia acontecer nada, porque o Deus que eles estavam clamando, nada podia fazer. E naquele momento, Elias começa a desafiar ali, perguntar: cadê o seu Deus? E começa a interrogar e nada acontecia. E Elias chega, aqui no versículo 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou, e ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O 32, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaço e o pôs sobre a lenha. Eu estava pensando um pouquinho sobre esse texto e estava meditando, e interessante que o altar que eles construíram, eles estavam ali clamando, nada acontecia. Interessante que as pedras que eles fizeram, a lenha, o bezerro, tudo estava aparentemente tão normal. Eu comecei a pensar um pouquinho. Hoje a gente tem vivido e visto pessoas fazendo coisas tão idênticas que a gente faz, pessoas fazendo coisas tão parecidas, sabe? E nada tem acontecido. Pode ver que aparentemente tudo é normal, mas falta o Espírito do Senhor. E se não tiver o Espírito do Senhor, nada vai acontecer. A gente pode olhar e ver
pessoas, profetas, como diz aqui, que tinham os profetas, porém os profetas de Baal, os balaitas, os balaeiros lá, e que nada acontecia, as balaiadas todas, né, pastor? E nada ia acontecer, porque não adianta. Mas eu me emociono com Elias se deparar, chegar ali. Olha só, se a gente entrar mais profundo no texto, vocês imaginam 450 de Baal, mais 400, e um número tremendo, e às vezes nós somos desafiados também com multidões, com tanta coisa, e a gente se sente até sozinho, e aparentemente sozinho, porque aqui ele não estava sozinho, e a gente sabe o que vai acontecer, como é que vai ser, nós não vamos, aparentemente não entendendo nada, afrontado, imagino que aqueles homens deveriam ser homens realmente, que estavam ali, talvez até com uma certa pressão em cima de Elias, e às vezes também nós temos momentos que nós somos pressionados, e temos momentos que as coisas parece tão difícil, e parece que nada vai acontecer. Mas Elias sabia o Deus que ele servia. Elias, quando ele desafiou, eu acho interessante que há tempo de se retirar, tempo de ir para a caverna, tempo de correr, tempo de fugir, né? Não foi diferente com Davi. Davi, quando correu de seu filho, tem tempo que a gente tem que se retirar, né? Mas tem tempo que a gente tem que ir atrás, encarar, e assim que Elias fez. Ele tinha uma missão ali, ele precisava provar, porque o povo não cria, não acreditava, e quando não crê, não acredita, o Senhor Deus, Ele usa os métodos dEle para mostrar que Ele é Deus. Ele usa, porque aqui não foi diferente, teve aquele momento que ele entendeu e viu, não, agora é hora de eu mostrar quem é o Deus de Elias. E quantos dias na nossa vida a gente também se depara com momentos como esse, mas só que o Deus de Elias, Ele nunca nos desampara. O Deus de Elias é aquele que nos guarda e nos abençoa em todo o tempo, em todo momento da vida. Aleluia. E ele aqui, ele usou, eu acho tão lindo quando ele faz a oração. Está aqui, deixa eu ver se eu acho o versículo, acho que é o 36. Sucedeu, pois que, oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel: manifesta-se hoje, se tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, o que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Olha só, com a palavra, com a obediência, com tudo que ele tinha de armamento melhor, armamento espiritual, ele chegou. Interessante que eu nunca vi lenha molhada pegar fogo. Eu nunca vi lenha molhada pegar fogo. E ele mandou, prepara água, joga água em cima. Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que tem que ser feito assim, para chamar a atenção mesmo. Ele ali, imagina, meio-dia, de manhã até de tarde, aqueles homens ali se cortando, e gritando, e fazendo de tudo, e nada acontecia. Mas ele chegou e falou: molha a lenha, faz o rego, né? Faz ali, prepara. A água era uma coisa tão preciosa, porque uma seca de 3 anos, mas Deus, Ele gosta de provar. Às vezes a gente tem que fazer aquilo que é mais do que
é para ser feito, porque eu vou economizar água. Não, joga água, porque depois ele ia mandar água, ele sabia o que ele estava fazendo, então molha bastante. Oh, glória! Mas quando ele clamou, porque o desafio era esse, quando ele clamou e falou, e clamou o Senhor, desce o fogo do céu. E a palavra de Deus diz que o fogo desceu e consumiu tudo. Já viu pedra ser queimada? Eu nunca vi. Pode queimar tudo. Pode queimar lenha, pode queimar bezerro, pode até secar a água com calor. Mas a pedra ser consumida, eu nunca vi. Mas o nosso Deus, Ele faz dessa forma. Ele faz. Eu até, às vezes a gente viaja um pouquinho, né? Eu fiquei pensando, imagina a cara daqueles homens. Imagina a cara daqueles profetas ali, vendo aquilo acontecendo. Aleluia. Mas precisou daquele povo que estava ali com aqueles ídolos, com aquelas ofertas, não dando, não agradecendo o que Deus faz, porque Deus faz tanto pela gente, Deus cuida tanto da gente, Deus tem um carinho pela gente, um zelo pela gente. Às vezes nós não percebemos o cuidado dEle. Tem coisas que os nossos olhos vê, mas tem muita coisa que Ele faz que você não percebe. Jesus, como que Deus é maravilhoso. Como que Ele tem cuidado de nós. Às vezes nós não entendemos, como bem diz lá João 13:7, o que Ele faz hoje, a gente não entende, mas depois a gente vai entender. Então tudo tem um porquê dEle. Tudo tem porquê Ele está agindo, até mesmo no dia de dores, no dia difícil. Às vezes a gente não entende o porquê, o processo. A gente às vezes questiona tanto, reclama tanto. Mas coisa boa é a gente entender e falar, Senhor, está nas tuas mãos. Cuida, Jesus, cuida. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. É difícil eu falar isso. Porque se eu for aqui testemunhar os processos de vida, o que eu já passei, seria difícil. Mas o nosso Deus, Ele trabalha, Ele vai nos ensinando a confiar nele, porque às vezes a gente se depara por determinadas coisas que a gente fica pensando, meu Deus, por quê? Por quê? Mas a gente vê que Ele cuida, Ele zela, e Ele trabalha. Depois a gente vê, meu Deus, e sempre que a gente vence uma batalha, pode se preparar porque você criou força para vencer outra melhor, ou maior. Porque vai ter um músculo espiritual, uma força que a gente não sabe de onde vem. É o nosso Deus que nos fortalece para nós vencermos. Luta, tribulação, coisas, a nossa Bíblia ela é tão perfeita que ela avisa, ela informa tudo que acontece, tudo que vai acontecer. Mas a fidelidade nossa com Deus, né, tem que ser para sempre. Romanos diz que o que nos separará do amor de Deus? A espada, a perseguição, a nudez, nada pode nos tirar da presença do Senhor. E às vezes eu fico tão triste, porque às vezes pessoas, nós estamos num lugar lá que às vezes a gente fica triste, porque coisinha tão pequenininha, as pessoas já estão abandonando, sabe? E a gente fica pensando, meu Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele tem que ser em tudo, em primeiro lugar. Eu sou muito grato a Deus. Eu falo com a minha esposa, eu falo, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso. Ele não me deu um emprego não. Ele não me deu um emprego não. Eu trabalho com sacoleira lá. Ele me deu um campo missionário. Ele me deu um campo missionário. A gente sai, às vezes, a gente fica até um olhando para o outro. A gente sai às vezes com 8, 10 notas. E tem quantos dias a gente cobra 1, 2? Porque a gente chega em casas que a gente não tem como sair.
a gente vê o agir de Deus, e a Rive até fala que tem muita dificuldade de fazer visita, e tudo que é difícil, Deus faz se tornar fácil, porque nós somos obrigados a ir nas casas, e agora já aprendeu a fazer visita também, graças a Deus, e a gente vai indo nas casas, e a gente é grato a Deus por tudo que Ele tem feito, porque temos aí dias mesmo no trabalho, a gente está ali. Eu sou muito tímido, vocês pensam que é fácil eu estar aqui? Mas eu tive que falar: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Apesar de eu ser brincalhão, mas só Deus sabe os desafios. Nós temos feito, se reunido na praça lá. Eu falei: meu Deus, gente passando para todo lado, e nós pregando, cantando, e eu falo: meu Deus, o Senhor, Ele nos faz realmente fazer coisas que, se fosse normal, a gente não faria. Desafios da vida Ele sempre vai ter, sempre vai ter. Eu confesso para os irmãos que eu já tinha tudo para parar, tudo, se eu fosse pensar, mas eu sou tão grato a Deus. Eu não queria, eu prometi para mim que eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Eu vou usar 3 minutos aqui. Eu, há 10 anos atrás, quando eu entrei aqui na 5ª Assembleia de Deus, só Deus sabe como estava a minha vida, só Deus sabe. E fui até engraçado que uma pessoa chegou e falou comecei a congregar no 12º tempo. Uma pessoa falou assim, falou para o dirigente, para o irmão Loviso: não perde tempo com ele não, porque eu até os 20 anos fiquei na igreja, dos 20 aos 39, só Deus sabe o que eu fiz, e depois ele me aceitou. Depois ele me aceitou. Os processos que eu estava, era permissão dele, eu tenho certeza, porque pela dor ou pelo amor, aquele que é escolhido, ele vem. Ele vem. E eu cheguei aqui, e se eu for contar como eu cheguei, eu não vou contar, mas eu quero contar o que ele fez, sabe? Casamento, saúde, doença crônica, tanta coisa, mas ele foi trabalhando, ele foi dia após dia, sabe? E hoje eu falo, eu tenho uma sede de estar na presença do Senhor. Eu tenho sede, eu tenho visto o que Deus tem feito, eu tenho anunciado, porque tanta gente, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Parece que é tão normal ouvir isso, só que ele está voltando. Ele está voltando, e ai daquele que não tiver prontinho para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E aonde eu passo, eu digo: não perca tempo, não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. Encontro com Deus, relacionamento com Deus, estar em comunhão com Deus, nós precisamos. Não importa do jeito que a gente vem, importa o jeito que Deus vai fazer a gente continuar, sabe? Eu acho até interessante que quando eu era 7h15 às 7h20 da manhã, eu dobrei meu joelho. O dia que eu falei: eu quero uma mudança na minha vida. E eu comecei a orar e comecei a renunciar aos meus pecados, falar com Deus. Eu falei: Senhor, tantas vezes eu procurei estar na Tua presença, mas por fraqueza, por espírito do mal, alguma coisa, eu não fico. Mas agora eu vou ficar. Eu vou ficar. E interessante que eu cheguei um dia e falei assim: eu vou deixar as coisas do mundo. Depois que eu largar tudo, eu vou para a igreja. Aí o Espírito Santo do Senhor falou: se você for para a igreja, você larga as coisas do mundo. Eu falei: Senhor, então tá. Eu fui para a igreja e as coisas do mundo foi saindo automaticamente, sabe?
Se você estiver na presença do Senhor, você não precisa temer, porque aquilo que você acha que nunca vai ser limpo, você vai ser, porque o Espírito Santo do Senhor faz com que você seja uma nova criatura na presença dEle. Uma nova criatura. E o processo continuava, porque pensa que eu fiquei por aí? Eu precisava de me alimentar do Senhor. Eu não podia perder culto. O povo, os vizinhos falavam, nossa, esse homem ficou fanático. Eu, glória a Deus, coisa boa é ser fanático para Deus. Quando a gente está na presença do Senhor e não perdia culto, foi alimentando. Se eu ficasse um dia falando, peraí, perdi ontem. E assim Deus foi tratando. E hoje eu posso usar o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Coisa maravilhosa estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Que maravilha que é. E hoje eu falo, poxa, como que tem gente ainda que não quer esse Deus tão maravilhoso? Como que tem gente que resiste tanto e coloca tantos empecilhos, tanta coisa. E eu cada dia eu queria me fortalecer mais. Eu chegava perto do espelho e falava, e aí, como é que você se comportou hoje? Você melhorou? Você está melhor hoje do que ontem? E eu fui assim. E todo dia a gente precisa nos exercitar espiritualmente, para que Deus venha nos alimentar. Para terminar, o interessante aqui, depois que tudo aconteceu, ainda não tinha chovido. Ainda não tinha chovido porque tinha seca. Mas ainda tinha mais um desafio, que era a chuva. Interessante que o moço que estava com Elias perguntou, e aí, você está vendo alguma coisa aí? Você está vendo alguma coisa aí? Ele foi ordenado 7 vezes para ver. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta. Eu gosto desse texto, igual quando às vezes tem gente desistindo na primeira, né? Tem tanta gente que vai a primeira vez, vai na segunda, depois não vai mais. Mas na 7ª vez, ele olhou e falou assim, eu estou vendo. Eu estou vendo uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Sabe aquela nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem? Aí eu entendo que as coisas que aparentemente seja pequena, é onde Deus quer fazer grande, Deus quer mostrar, Deus quer que as coisas aconteçam, sabe? De uma forma assim, tão diferente na sua vida. É do pequeno, daquilo que você nem percebe quase. Talvez ele teve até dificuldade de ver aquela nuvem tão pequena do tamanho da mão do homem, mas é aquela nuvem que veio e fez chover naquele lugar. Que o Espírito Santo do Senhor realmente trata, te alimenta, que mostra nas pequenas coisas, que realize coisas grandes na tua vida. É crer, é entender. Eu falo que a matemática de Deus, o agir de Deus, eu amo a multiplicação de pão, porque eu acho tão lindo, porque a matemática dele, se a primeira era uma proporção totalmente diferente da segunda, tinha menos pão, mais gente, e era uma coisa tão diferente. Eu vejo que Deus age segundo a nossa necessidade. Segundo a nossa necessidade. Às vezes não é muito que vai nos fazer, nos vai atender. Sabe, às vezes é um pouquinho, mas é um pouquinho que a gente precisa. Eu e a Rívia temos um testemunho que eu acho mais lindo, porque não é muito. A gente tinha um boleto para pagar e a gente estava na loja, e aquele dia o valor era alto, mas faltava R$50, e não adiantava eu chegar no caixa com aquele valor, porque como é que eu ia pagar um valor se faltava R$50? E quando olhamos para o relógio, estava na hora do banco fechar. Eu falei, meu Deus. E
e a loja era um horário que não tinha movimento, que a gente estava acostumado ali. E interessante que a Rívia falou assim: vamos orar. E fomos, demos a mão, falando: Senhor, está nas tuas mãos, nós estamos aqui, precisa pagar, eu não sei de onde vai vir, mas o Senhor é aquele que sempre nos dá o socorro. E quando nós abrimos os olhos, tinha um carro parado com a porta aberta. A mulher falou: eu quero essa mesinha aqui de 49, só que eu estou com muita pressa. Ela fez uma pressa e ela pegou e falou: não quero troco não. Sabe o que é isso? Isso é cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Às vezes não é o muito, é o que você precisa. E nessa noite eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que o Deus de Elias é o Deus que pode mudar a sua vida e a sua história nessa noite. Eu sei que se você está num processo, eu sou um pouco meio doido, tem hora que eu mesmo não me entendo, mas esses dias tinha um irmão pregando e ele estava chegando no horário de encerrar e eu ia fazer o apelo e terminar o culto. E naquele dia o Espírito Santo de Deus estava falando assim: ora, antes faz o apelo, mas faz o apelo também para aqueles que quer desistir. Eu comecei a não entender e estava dentro do meu coração: o apelo hoje é para aquele que, para não sair da presença do Senhor. E eu fiquei meio relutando, mas eu venci. E eu falei: se tem alguém aqui desanimado ou querendo sair da presença do Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. E começou a aparecer pessoas, e eu fui, e depois as pessoas começaram a falar: realmente eu não sei, eu estava desanimado, mas eu não estou usando essa mesma coisa que eu usei lá. Aquele dia Deus usou dessa forma, mas hoje aqui eu quero te convidar. Se você tem alguma coisa que você quer realmente se colocar diante de Deus, seja na sua vida sentimental, espiritual, ou seja, algo que você precisa, que está te tirando o sono, porque coisa triste é você perder uma noite de sono. Eu já perdi muitas, mas agora eu não vou perder mais, porque eu vou fazer igual o Davi: deitar e dormir e acordar, porque o Senhor vai me sustentar. Então, eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você. Se você tem um propósito, um projeto, tem alguma coisa que realmente você está buscando ao Senhor, e você realmente talvez diz: será que vale a pena? Será que eu vou conseguir? Eu quero te dizer que o meu Deus é o Deus do impossível. O impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Glória é o nome do Senhor. Eu tenho visto tanta coisa, Deus fazer tantas coisas, sabe? Que eu fico pensando: aleluia. Aleluia. Eu gosto muito de contar testemunhos, sabe? Porque onde não há milagre, né? Fica difícil, mas na presença do Senhor tem milagre. Nós temos visto lá casamento restaurado, pessoas sendo curadas. Nós temos visto coisas assim, tremendo. Aleluia. E é Deus que faz. É Deus que faz. Às vezes eu até pedia para o povo, falar assim: Jesus, às vezes ia lá para a gente orar, via tantos milagres, tantas coisas acontecendo, mas eu falei: é Deus, a gente realmente tem fé que Ele faz. Eu quero orar por você nessa noite.
Aleluia. Espírito Santo do Senhor. Deus, eu creio, Pai, que os irmãos que vieram aqui, eles vieram porque ele crê no Senhor. Pai, Jesus querido, e o Senhor é aquele, Pai, que realiza sonhos. O Senhor é aquele que conhece o coração de cada um e a necessidade. Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha nesse momento, Pai, trabalhar na vida, no coração, no emocional, no espiritual, Pai. Venha, Senhor, trazer a cura, a libertação. Talvez tenha alguém que veio aqui e não é nem para si próprio, ele está aqui pedindo por alguém. Mas, Senhor, a fé é aquela que alcança a tua misericórdia. Jesus querido, que o mover do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, venha trabalhar, tirar do coração aquilo que tem preocupado tanto teus filhos, Pai. Se tem alguém aqui com alguma doença até crônica, o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, age na vida de cada um, Pai. Eu sei que é a fé que faz com que o milagre do Senhor seja realizado. Oh, Espírito Santo do Senhor, vai movendo, Jesus, vai trabalhando, Pai, vai arrancando, Pai, vai repreendendo, porque tem coisas, tem doenças, Pai, que não é da carne, mas tem doenças espirituais que vai trazendo peso. Senhor, o espírito de depressão que está tão comum, Pai, mas o Senhor é aquele, Pai, que traz alegria, restaura, liberta, salva. Espírito Santo do Senhor, aleluia, vai movendo, Pai, vai derramando do teu poder, aleluia. Se tem alguém aqui que quer ter mais intimidade, que tem algum tempo que não fala, Senhor, contigo, tem dificuldade, Espírito Santo do Senhor, vai trabalhando, vai agindo, vai trazendo um renovo, vai trazendo alegria, porque quantas vezes, Pai, a tristeza toma conta do nosso coração, mas, Senhor, o Senhor diz que na tua presença há fartura de alegria. O Senhor é que nos deixa alegre, feliz, porque estar na tua presença é uma felicidade. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Tira a mágoa, libera o perdão, age no profundo, no íntimo de cada um, Pai. Aquilo que está em oculto, Pai, que às vezes nós não percebemos, que o seu Espírito Santo, Deus, se manifesta do poder do Senhor, e que saiam daqui restaurados, libertos, Pai. Como eu gosto de ouvir testemunho, Pai, que haja testemunho através desta oração, porque o teu poder, ele é real. Deus, eu louvo a ti e agradeço, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade na nossa vida. Oh, aleluia, glórias a Deus.